Hoje eu quero meditar com você em uma passagem que sempre me faz refletir. Antes de enviar os seus discípulos para anunciar o reino, Jesus lhes dá uma ordem que revela o coração do Evangelho, que revela muita coisa sobre o Evangelho. E está em Mateus, capítulo de número 10, verso de número 8. No finalzinho vai dizer, vai falar sobre curar, vai falar sobre fazer e vai fazer assim: vocês receberam de graça, então também deem de graça. E essa frase é muito forte, ela não sai da minha mente. Porque antes de Jesus ensinar como deveríamos anunciar o reino, ele nos lembra como nós recebemos. Essa ordem começa com a graça antes de chegar ao serviço. Nós não compramos essa graça, nós não merecíamos, nós não podíamos conquistar, simplesmente fomos alcançados por ela. E talvez seja exatamente por isso que Jesus começa falando sobre receber, antes de falar sobre entregar. O texto começa: de graça você recebeu, então de graça você também tem que entregar. Então eu lhe faço uma pergunta: como podemos colocar preço naquilo que recebemos de como transformar em comércio aquilo que nasceu do amor de Deus? Talvez essa pergunta revele mais sobre o nosso coração do que sobre, de fato, o ministério. E recentemente, alguém me perguntou quanto eu cobrava para pregar. Aquela pergunta ficou ecoando dentro de mim durante alguns dias. Não porque seja errado um obreiro receber sustento, mas porque outra pergunta nasceu dentro do meu coração: como colocar preço em uma mensagem cujo preço já foi pago na cruz do Calvário? Não tem como colocar preço, porque esta mensagem não é minha, não a escrevi, eu não a inventei, eu apenas fui alcançado por ela. Ela pertence àquele que a comprou com o próprio sangue, e quando entendemos isso, deixamos de servir por interesse e começamos a servir por gratidão. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 18 e 19, vai dizer que não fomos comprados por coisas perecíveis, como o ouro ou a prata. Fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Isso Pedro poderia usar muitas coisas. Poderia ter citado qualquer tipo de riqueza, mas escolheu justamente prata e ouro, porque eram os maiores símbolos de riqueza de sua época, da sua geração. E mesmo assim, ele diz que não foram suficientes. É necessário algo infinitamente maior: o sangue de Cristo. Então, quando o céu decidiu quanto você valia, Deus não enviou dinheiro, Deus enviou o seu Filho. A cruz não apenas revela o amor de Deus, ela revela também o valor que o ser humano tem. Ela também revela o valor que Deus atribuiu à sua vida. Ela revela o preço de uma alma. Isso não significa que a Bíblia seja contra sustentar aqueles que servem. Pelo contrário, ela ensina esse princípio com clareza. O problema nunca foi o sustento. O problema é quando confundimos o sustento, sustentar alguém, com fazer disso um comércio. Em Mateus 10:10 vai dizer: porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 18, vai dizer que o trabalhador é digno do seu salário. Então existe uma diferença enorme entre cuidar do mensageiro e vender a mensagem. O sustento fortalece o ministério, mas o comércio enfraquece o testemunho. Uma coisa é honrar quem serve, a outra coisa é colocar preço naquilo que Cristo já pagou. E não foi diferente com Jesus. Jesus também enfrentou essa escolha. Depois da multiplicação dos pães, a multidão quis transformá-lo em rei. Aquele momento parecia o auge do ministério de Jesus. Para Jesus era uma distração do propósito, querendo tirar ele do propósito. Às vezes, o auge para os homens pode ser o desvio do propósito para Deus. E veja, em João 6,15 vai dizer isso. João, capítulo número 6, verso número 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, Jesus não queria, retirou-se sozinho novamente para o monte. Então Jesus se retirou. Jesus não quis ficar. Jesus recusou a coroa.
Jesus, de fato, recusou a coroa que os homens queriam oferecer a ele, porque sabia que poucos dias depois viria a cruz. Quem vive apenas dos aplausos também sofrerá quando eles se transformarem em críticas. A mesma multidão que queria coroar Jesus é a mesma multidão que diz: crucifica-o. É a mesma. Quem vive pela aprovação das pessoas acaba se tornando prisioneiro da opinião delas. Mas quem encontra o seu valor na cruz já não precisa viver procurando coroas, porque Cristo não morreu para construir celebridades. Cristo morreu para formar servos, para formar pessoas de caráter, para formar pessoas que carreguem a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Cristo morreu por esses. Cristo morreu por nós que estamos dispostos a carregar essa. Então imagine uma fonte de água no alto de uma montanha. Ela não guarda, água para si. Ela apenas transborda. E justamente porque transborda, outros podem viver desse transbordar. Assim também acontece com o Evangelho. Quem foi alcançado pela graça, naturalmente deseja que outros também sejam alcançados. E o que nós fazemos? Transbordamos. A palavra de Deus também nos ensina: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos aqui para receber a medida recalcada, sacudida e transbordante. Isso é o Evangelho. Charles Spurgeon dizia: o Evangelho é como um leão, você não precisa ensiná-lo, você não precisa defendê-lo, você não precisa fazer nada. Você precisa fazer o quê? Soltá-lo. Apenas solte o Evangelho. Talvez seja exatamente isso que está faltando em nossa geração. Menos esforço para vender o Evangelho e mais coragem para anunciar o Evangelho. O Evangelho não foi feito para ser entregue por porções dependente daquilo que as pessoas dão. Não, o Evangelho está disponível para quem quer receber. E assim então, por que eu não faço o que faço? Pelo que ainda vou receber. Nós não fazemos pelo que iremos receber. Fazemos porque já recebemos aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. A nossa motivação não nasce no púlpito. A nossa motivação, ela deve nascer todos os dias no Calvário. Em Cristo, nós devemos estar sempre firmados na rocha. Efésios, capítulo de número 2, vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, é dom de Deus. Ei, isso não vem de vós. Não é você que consegue gerar a salvação e a graça. Não, é dom de Deus, é dom gratuito, vem de Deus e não tem valor monetário humano que possa pagar. O Evangelho não é para os ricos, o Evangelho é para quem recebe. Então, a partir do momento em que colocamos preço, colocamos limite, colocamos escolha, e se colocamos escolha, pessoas não irão escolher, porque está caro ser cristão, está caro viver esse Evangelho, está caro viver aquilo que Cristo anunciou de forma gratuita, porque alguém resolveu colocar preço. Não tem preço esse Evangelho, ele é gratuito, porque um dia o preço era muito alto e ninguém poderia pagar. Jesus pagou, Jesus fez, Jesus realizou. Jesus traz valor à nossa vida através da cruz do Calvário. Então eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Se alguém lhe oferecesse dinheiro, uma fortuna, algo impressionante, por aquilo que nunca pertenceu a você, você venderia? Se o Evangelho nunca foi meu, se foi Cristo quem pagou o seu preço, com o próprio sangue, quem sou eu para colocar preço naquilo que pertence a Ele? O Evangelho tem um valor infinito, porque seu preço já foi pago por Cristo. Quem compreende isso, deixa de servir para conquistar, porque entende que já foi conquistado, Eu sirvo não para conquistar o que os homens têm para me oferecer. Eu sirvo porque fui conquistado por esse Evangelho e não existe
plano na minha vida que esse evangelho não esteja nele. Então nós não pregamos para receber o favor de Deus. Nós pregamos porque já fomos alcançados por nós já fomos alcançados pela graça. Eu não lhe ofereço a graça, eu não vivo dela. Eu não lhe ofereço o perdão que um dia eu não tive que receber. O que eu ofereço hoje, o que eu te digo que a palavra te entrega hoje, a graça. Fomos salvos pela graça, por meio da graça. E então é isso que eu lhe ofereço, o favor de Deus. Que a graça esteja sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a alegria da salvação, ela nunca se afaste do teu lar, daquilo que você tem vivido. Que Deus te abençoe de forma poderosa e que não precisa ser compreendido, apenas recebido esse evangelho. Deus te abençoe.